Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João 7:6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Hoje, 6 de dezembro de 2020, vamos dar sequência aos estudos doutrinários. Faremos os comentários referentes ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens de 5 a 11. Esse capítulo é muito interessante, rico em ensinamentos, todo voltado para a reencarnação, que podemos defini-lo como a volta da alma, o espírito à vida corpórea, porém, num outro corpo completamente diferente. No momento do reencarne, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. E nesse momento é de muita angústia, pior que os instantes da morte. Na realidade, a morte é apenas a libertação dos laços carnais, a entrada numa vida mais livre. A encarnação, ao contrário, é a perda dessa vida de liberdade, é a passagem dos claros espaços à prisão obscura, onde se será submetido a inúmeras necessidades. O espírito passa por um abatimento profundo. Portanto, é mais doloroso renascer do que morrer. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade da alma. A evolução do ser indica um plano e um fim, que é a perfeição, e é impossível realizar numa única existência. Devemos ver, na pluralidade das vidas da alma, a condição necessária da educação e progresso.
é à custa dos próprios esforços, de suas lutas, dos sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância, inferioridade, levando-se degrau em degrau. Portanto, para avançarmos material e espiritualmente, é necessário passar por inúmeras reencarnações e nos esforçar enfrentando as dificuldades diárias, os sofrimentos sem lamentações. É isso que agrada a Deus. Assim, estaremos reparando os erros cometidos na vida pregressa, desde o estado de ignorância e inferioridade, avançando paulatinamente em direção ao reino de Deus. A reencarnação, afirmada pela espiritualidade superior, é a única forma racional que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Nas reencarnações, encontramos todas as respostas às inúmeras indagações. Por que a fortuna, a felicidade para uns e para outros a miséria, a desgraça? E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, a deformidade, todos os infortúnios que enchem os hospitais. Mas tudo se explica e clareia com a doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas, nos seus graus infinitos de evolução. Como já foi comentado anteriormente, Jesus, ressuscitando o espírito Elias na pessoa de João Batista, não fez mais do que ressuscitar a velha crença entre os hebreus, mostrando a lei natural e imutável do renascimento. Jesus fincava as bases da revelação espírita, que mais tarde, na conversa com Nicodemos, deixaria oculta uma vaga ideia, e depois os Espíritos do Senhor traria aos homens a explicação em espírito e verdade, a lei natural e imutável da reencarnação, seu princípio fundamental, suas regras, fins e consequências, implantando Jesus a pedra fundamental sobre que repousaria o edifício do futuro. Vejamos os comentários de Kardec. Entre os fariseus havia um homem conhecido como Nicodemos, doutor da lei, e membro integrante do Sinédrio, que era a Assembleia de Juízes Judeus, que constituía a corte e legislativos supremos da antiga Israel. À noite, Nicodemos foi à procura de Jesus e mantiveram uma conversa. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Muito estranharam a atitude de Nicodemos procurar Jesus à noite. Pensaram na possibilidade de não ser visto ou para não atrapalhar o mestre do atendimento constante aos doentes. Mas o importante é observar a humildade e o entendimento superior de Nicodemos, pois sendo o único membro do Sinédrio, o único dirigente do judaísmo, a procurar Jesus. O seu gesto em si, de procurar, de buscar, percebe a altitude moral de Nicodemos. Observe também que, através da conversação mantida com Jesus, mostra o seu conhecimento espiritual elevado. Nicodemos reconhece que ninguém pode realizar essas curas de paralíticos andarem, cegos tornarem a enxergar, leprosos ficarem curados. Todas as coisas seriam irrealizáveis se não houvesse uma perfeita sintonia entre o enviado e o Pai. Nicodemos reconhece em Jesus o enviado do plano superior. Jesus afirmava: em verdade, digo que
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entre os judeus e fariseus havia certa confusão. Eles acreditavam na reencarnação, sabiam que a pessoa podia voltar, mas não compreendiam de que forma se verificava esse retorno ao corpo físico. Nicodemos permanecia confuso. Não entendia que nascer de novo é a volta do espírito, alma, à vida corpórea, no outro corpo, completamente diferente do anterior. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Na pergunta 171 do Livro do Espírito, Kardec questiona: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Responde a espiritualidade: sobre a justiça de Deus e a revelação. Através da conversa de Jesus e Nicodemos, o objetivo do mestre era despertar na humanidade a ideia do reencarne, isto é, a doutrina da reencarnação, a justiça divina, aquela que consiste em admitir ao homem várias existências. É a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens, colocada em uma condição moral inferior, a única que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, nos oferecendo um meio de resgatar nossos erros através de novas provas. Complementando as palavras de Jesus: se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Ou mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Na Gênese do Velho Testamento, consta que os antigos não tinham um conhecimento exato sobre as ciências físicas. Acreditavam que a terra sairia das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador de tudo. Acreditavam que o Espírito de Deus andava sobre as águas, que o espaço celeste era feito no meio das águas. Portanto, a água expressa o material, o físico. Temos o espírito e o corpo material. Herdamos dos nossos pais a cor da pele, a estatura, o formato do nariz. Mas virtudes e qualidade é o espírito que traz, e Jesus distingue muito bem o material do espiritual. O que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o que é matéria é matéria. O que é espírito é espírito. O espírito, quando encarnado, não sabe de onde veio, das suas inúmeras encarnações, e não sabe para onde vai. Esse desconhecimento é uma bênção da sabedoria divina, pois quando renascemos, esquecemos do passado, facilitando assim a ascensão espiritual. Se acontecesse o contrário, a lembrança do passado, dos nossos erros, das nossas falhas, dos crimes praticados, iriam dificultar o avanço espiritual. Por isso, Deus, com toda misericórdia, veda o conhecimento do nosso passado e futuro. Assim, o espírito não sabe de onde veio, o que foi nas reencarnações passadas. Não sabemos o nosso destino e para onde vamos. Assim, tudo que é nascido do espírito. Continuando o questionamento de Nicodemos a respeito da reencarnação. Como pode isso acontecer? Disse Jesus. É mestre em Israel e ignoras essas coisas? Se não me credes quando vos falo das coisas da terra,
Como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Essa resposta é dirigida a condutores e orientadores do mundo. Eles prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Geralmente reclamam pela ausência das informações e soluções dos problemas materiais das entidades desencarnadas. Outros indagam por que os cientistas, libertos do plano físico, não voltam ao centro de pesquisa e realizações vulgarizando método de cultura para as moléstias incuráveis. O homem tem que compreender que Deus concede a semente, mas perde serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Queridos, queremos sempre que a espiritualidade nos forneça tudo prontinho. A ociosidade humana é um empecilho para o avanço da humanidade. Toda a natureza trabalha, é da lei. A alma volta à carne para nela submeter-se às leis da necessidade. Kardec nos passa que, a partir de João, a propagação do Evangelho era divulgada aos homens, para que o reino de Deus chegasse à humanidade, conforme o ensinamento de Jesus. O Mestre confirmou a reencarnação do espírito de Elias. Disse Jesus: João é o Elias que há de vir. Essa frase nos mostra dois fatos interessantes. Primeiro, ele confirmou a presença de Elias entre os homens na pessoa de João. Segundo, anunciou seu futuro reaparecimento na Terra como precursor. Trará então, por missão, o alargamento das ideias e conhecimentos, o fortalecimento do amor universal, portanto, da caridade e da fraternidade. Outra afirmativa. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Como entender essas palavras se João Batista estava encarnado naquele momento? Eis a explicação de Jesus. Se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, sendo João o próprio Elias, Jesus se referia à época em que João vivia com o nome de Elias. Logo, o Elias que tinha de vir veio de fato na pessoa de João. Continua Kardec com sua brilhante explanação. Até o presente, o reino dos céus, tomado pela violência. A brutalidade era geral. Cada um agia livremente. Era um povo semi-selvagem, turbulento e indisciplinado. Então, Moisés foi obrigado a decretar a lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Consta que Canaã era a terra prometida, paraíso dos hebreus. A fartura era muito. A produção de frutas, uvas, mel e outros alimentos que tornou-se conhecido como terra que mana leite e mel. Mas o nosso paraíso é muito diferente. É o cumprimento da lei de Deus, a lei natural, a única que nos leva à verdadeira felicidade. Jesus complementou: ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Quer dizer, que nem todos estavam amadurecidos para receber o ensinamento do Mestre. Todos têm ouvidos. A audição é uma bênção de Deus. No entanto, as pessoas utilizam o ouvido para satisfazer a sua curiosidade, tomando conhecimento da vida alheia. Se prendem a fatos de baixo nível, ouvindo mexericos e boatos que só trazem complicações. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir,
o que se reportava a Jesus, criando em ti mesmo, o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Encontramos esse trecho lá no Reformador, abril de 1960, página 74. Vamos finalizar o estudo divulgando dois acontecimentos que comprovam a reencarnação. Um amigo com os familiares foram à Itália a passeio. Resolveram ir a Veneza visitar um castelo. Interessante que ele tinha o mesmo sobrenome do castelo. Ao descerem para o pavimento inferior, ele falou: vamos nessa direção, que no fundo do corredor, à direita, encontraremos uma torneira, pois estou com sede. Todos acompanharam e realmente encontraram a torneira. Sua esposa, intrigada, perguntou: como sabia da existência dessa torneira? Não sei. Eu sei que tinha. Era a lembrança, a recordação espiritual. Também podemos constatar a reencarnação através do filme Minha Vida Noutra Vida. Vale a pena conferir. Que Jesus nos abençoe. Fonte de pesquisa: Evangelho segundo o Espiritismo, Livro do Espírito, o Evangelho segundo João, capítulo 3. Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15.